Enquanto você assiste a este vídeo, os efeitos de uma ofensiva militar americana realizada horas atrás ainda repercutem pela Síria, após caças dos Estados Unidos atingirem dezenas de alvos ligados ao Estado Islâmico em diferentes regiões do país. Não foi um ataque isolado, foi uma operação coordenada, em larga escala, que marca uma escalada significativa na guerra contra o terrorismo no Oriente Médio. E o que aconteceu na Síria nas últimas horas pode redefinir o equilíbrio de poder na região. Fique comigo até o final deste vídeo, porque vamos entrar nos bastidores dessa operação, entender o que realmente motivou os ataques e analisar as implicações geopolíticas que vão muito além do Oriente Médio. No último sábado, dia 10 de janeiro de 2026, o Comando Central dos Estados Unidos, conhecido como CENTCOM, confirmou oficialmente a execução de uma série de ataques militares contra múltiplos alvos do grupo terrorista Estado Islâmico, o ISIS, em território sírio. O comunicado foi direto. A operação foi desenhada para atingir o ISIS em toda a Síria. Essa expressão não é casual. Não se trata de um bombardeio pontual em uma única região, mas de uma campanha distribuída geograficamente, atingindo áreas onde o grupo mantém presença ou infraestrutura. O CENTCOM não divulgou números precisos de baixas ou danos materiais, algo comum em operações desse tipo, especialmente em seus estágios iniciais. Ainda assim, a descrição da ofensiva indica um esforço coordenado, envolvendo inteligência em tempo real, múltiplas aeronaves e uma lista extensa de alvos previamente identificados. Os ataques foram executados no início da tarde no horário da costa leste dos Estados Unidos, que corresponde ao final da tarde ou início da noite na Síria. Essa escolha de horário é estratégica, pois favorece a coordenação operacional e a execução de ataques aéreos com maior controle tático. Mas a pergunta central permanece: por que agora? Para compreender essa escalada, é preciso voltar algumas semanas. No dia 13 de dezembro de 2025, um ataque atribuído ao Estado Islâmico matou 2 soldados americanos e um intérprete civil na cidade de Palmira, no centro da Síria. Palmira é um ponto estratégico e simbólico, marcado por disputas intensas ao longo da Guerra Civil Síria. Esse ataque não foi tratado como um incidente isolado. Para Washington, foi um golpe direto contra sua presença militar e uma provocação que exigia resposta. A partir desse episódio, o Pentágono passou a conduzir uma campanha contínua contra o ISIS na Síria. A ofensiva anunciada agora faz parte dessa estratégia mais ampla, que combina ataques aéreos com operações terrestres direcionadas. Trata-se de uma abordagem híbrida, na qual a força aérea atinge infraestrutura e posições estratégicas, enquanto forças locais e parceiras atuam no terreno. É nesse ponto que surge um dos elementos mais sensíveis da operação: a coordenação com forças de segurança sírias. A Síria de hoje não é a mesma de anos atrás. No final de 2025, um novo governo assumiu o controle do país, formado em parte por grupos que antes eram classificados como rebeldes. Esse novo regime firmou um acordo de cooperação com os Estados Unidos para intensificar ações conjuntas contra o Estado Islâmico. Isso representa uma reconfiguração profunda das alianças regionais. Durante anos, Washington apoiava forças que combatiam o antigo regime. Agora, parte desses grupos integram um governo que coopera diretamente com os Estados Unidos. Trata-se de uma mudança pragmática, guiada menos por ideologia e mais por interesses estratégicos e pela existência de um inimigo comum. Essa cooperação vai além do discurso político. Ela envolve troca de inteligência, coordenação operacional e uso do conhecimento local das forças sírias, que conhecem o terreno e as dinâmicas internas do país de forma muito mais detalhada do que qualquer força estrangeira. Nesse contexto, a presença militar americana na Síria volta ao centro do debate. Cerca de 1.000 soldados dos Estados Unidos permanecem no país com a missão oficial de combater o terrorismo. Essa presença é controversa. Críticos apontam a ausência de autorização clara e questionam a soberania síria. Defensores argumentam que uma retirada precipitada poderia criar um vácuo de poder rapidamente explorado pelo Estado Islâmico. Esse dilema não é teórico. Ele já aconteceu antes. Após a retirada americana do Iraque em 2011, o enfraquecimento do controle estatal contribuiu para a ascensão do próprio ISIS anos depois. Essa experiência pesa diretamente nas decisões atuais de Washington. Outro ponto essencial é compreender a forma como o Estado Islâmico opera hoje. Após perder seu território e a capacidade de governar cidades em 2019, muitos acreditaram que o grupo havia sido derrotado, mas isso se mostrou um erro de avaliação. O ISIS não desapareceu, ele se adaptou. Atualmente, o grupo atua de forma descentralizada, em células menores, espalhadas por áreas remotas, especialmente no deserto sírio e nas regiões de fronteira.
Essa estrutura torna o grupo menos visível, porém mais difícil de eliminar. Não há mais uma capital a ser reconquistada, mas sim redes clandestinas, esconderijos móveis e ataques pontuais. É essa realidade que explica a natureza dos ataques recentes. Ao atingir múltiplos alvos espalhados por toda a Síria, os Estados Unidos buscam desarticular essa rede fragmentada, atacando infraestrutura, depósitos de armas, centros improvisados de comando e rotas logísticas. Mas a Síria não existe em isolamento. Ela está no centro de uma teia complexa de interesses regionais. Rússia, Irã, Turquia e Israel mantêm presença ou influência direta no país. Cada ação militar americana precisa ser cuidadosamente calibrada para evitar choques indiretos com esses atores. Por isso, essa ofensiva não deve ser vista apenas como uma resposta a um ataque passado, mas como um movimento estratégico mais amplo. Os Estados Unidos sinalizam que não pretendem permitir que o Estado Islâmico se reorganize em meio ao caos regional, ao mesmo tempo em que reafirmam sua presença e capacidade de intervenção. Ainda assim, as questões de fundo permanecem. Operações militares podem eliminar combatentes e destruir infraestrutura, mas não resolvem sozinhas o problema estrutural. O Estado Islâmico é também uma ideologia, alimentada por instabilidade política, crises econômicas e ressentimentos acumulados. Enquanto essas condições persistirem, o risco de reaparecimento de grupos extremistas continuará existindo. É esse paradoxo que define a guerra contra o terrorismo: avanços táticos no curto prazo e desafios profundos no longo prazo. O que os ataques das últimas horas deixam claro é que a guerra contra o Estado Islâmico está longe de terminar. A Síria continua sendo um dos tabuleiros mais complexos da geopolítica global, onde interesses locais, regionais e internacionais se sobrepõem de forma constante. Para quem acompanha os acontecimentos globais, a lição é evidente: as manchetes não contam toda a história. Cada ataque, cada comunicado oficial e cada silêncio estratégico fazem parte de uma narrativa muito maior que ainda está em construção. Aqui no Momento Global, seguimos acompanhando esses desdobramentos para oferecer contexto e leitura estratégica dos movimentos de poder que moldam o mundo. E agora a pergunta fica para você: essa ofensiva americana é um passo necessário para conter o terrorismo ou apenas mais um capítulo de um conflito que se prolonga sem solução definitiva? Deixe sua análise nos comentários. É a partir desse debate que conseguimos ir além da superfície dos fatos.